Espancada e atropelada pelo ex. O capítulo final. Um dos feminicídios mais brutais dos últimos tempos vitimou Elza Ribeiro Michalski, 22 anos. Ela foi perseguida pelo ex-marido na saída do serviço, no supermercado, e foi espancada até a morte com uma barra de ferro. O assassino ainda passou com o carro 2 vezes por cima da vítima. Foi uma tragédia anunciada. A mulher já vinha implorando por proteção junto às autoridades. Mas ela esbarrou na falta de ação da justiça, que fez pouco caso do desespero dela e da família e negou o pedido de prisão ao assassino, que havia já desrespeitado a medida protetiva. Ele seguiu livre para agir e acabar com a vida da ex. Você não lembra do caso? O Tribuna da Massa conta para você. Um dos feminicídios mais bárbaros dos últimos tempos. Elza Ribeiro Michalski foi morta com golpes de ferro em São Mateus do Sul. Era o final de uma tragédia anunciada. A jovem de 22 anos sabia do risco que corria. Foram inúmeras ameaças do ex-companheiro. Ele mandou uma mensagem para mim assim, aproveite bem o teu último dia. Diz que ele tá louco, transtornado. Foi lá na casa do pedir dinheiro e tá com muita raiva de mim e diz que se ele me achar hoje ele vai me matar. Eu tentei o máximo que eu podia. Tentou que reatar o tentei, relacionamento, é isso? Daí eu passava com outro cara na minha frente, eu fui me evitando e não aguentou. Em maio de 2019, Alisson Barbosa Ferraz, de 24 anos, foi preso em flagrante. No depoimento, ele confessou o crime rindo e ainda deu detalhes chocantes. Como eu já estava nessa situação, eu acelerei o carro e parei o carro. Parou o carro onde? No meio da via. No meio da via pública? No meio da via pública. Ficou lá, abri a porta, esse rapaz pulou o muro, sabe para onde foi? O rapaz correu, que estava correndo? Correu. Aí você desceu com o objeto Desci na já mão? com a barra de ferro na mão. A barra de ferro na mão. Tá. Aí o que aconteceu? Daí eu já dei uma na cabeça dela, ela caiu. Eu dei mais umas 2, 3 e daí peguei o carro, montei no carro, passei por cima, não sei se foi da cabeça dela, e dei a ré, passei por cima de volta e fui embora. Esse é um dos feminicídios mais marcantes do estado do Paraná e o mais brutal que eu já pude acompanhar, onde a mesma é espancada com uma barra de ferro na cabeça por algumas vezes, cai com vida ao chão, o algoz não satisfeito e querendo terminar o ato que iniciara, passa com o veículo sobre a sua cabeça uma vez, vendo que a mesma apresentava ainda sinais vitais, passa uma segunda vez no movimento de ré. Um assassino brutal e covarde. Na época, a família da jovem contou que foram inúmeros pedidos de socorro à polícia. Elza tinha uma medida protetiva contra Alisson, mas isso nunca o intimidou. Essas imagens mostram o ex-marido no serviço da jovem, dias antes do assassinato. E ele mandou uma mensagem para mim assim, aproveite bem o teu último dia. Eu só fiz a volta assim quando estava subindo a rua, aquele carro veio, parou e me fechou, sabe? Daí eu acelerei e corri, virei naquela rua do Baratão e ele atrás de mim andando com as luzes apagadas e acelerando, sabe? Daí parei o carro, desci do carro, falei, mas que diabo, o que você quer? Daí ele desceu e virou pro rio e eu virei naquela do Baratão, contramão ali. Fui e parei lá na frente da Polícia Militar, fiquei um pouco lá. O Alisson, qual já tinha medida protetiva para não se aproximar da vítima, não respeitava as medidas protetivas e foi pedido ao Poder Judiciário que representasse pela prisão. Nessa ocasião, o Ministério Público equivocadamente se manifesta falando da desnecessidade da prisão preventiva desse assassino. Durante as audiências de instrução, várias testemunhas foram ouvidas. O feminicídio estava claro. 2 anos e meio depois, Alisson Barbosa será julgado pelo Tribunal do Júri. No próximo dia 21 de outubro, que está para acontecer, a sessão plenária do Tribunal do Júri, onde poderemos estar representando a Elza, pessoa que infelizmente não tem mais voz
para se autodefender, pois quando tinha, procurava a delegacia por várias vezes e não era atendida por algumas. Por outras vezes, a própria família alega que simulavam estar confeccionando um boletim de ocorrência para que a mesma saísse satisfeita da delegacia. A grande revolta da família da vítima foi a negligência do poder público, não determinando então a prisão desse assassino, o que levou à morte dessa vítima que procurava justiça, procurava a delegacia, inclusive esteve e registrou uma fotografia no próprio Fórum da Comarca de São Mateus, onde não teve atendido o seu pleito, qual gritava por socorro, e não foi então esse socorro, o Estado não pôde oferecer esse socorro. No último ano, o julgamento de Alisson foi adiado por 3 vezes por conta da pandemia. A defesa espera que dessa vez o júri aconteça. Esperamos que dessa vez se efetive e que o mesmo venha a ser condenado, pois existem riscos de que o mesmo tenha a sua liberdade concedida em razão da demora na sentença, que deve ser, então, algo célere e também eficaz. A expectativa é que ele seja condenado a uma pena bastante grande, dentro da gravidade do crime que o mesmo praticou, com todas as qualificadoras, em especial a de feminicídio. Você estava sob efeito do álcool ou você estava com sentimento assim de mágoa, de rancor? Alguma coisa desse sentimento ruim? E ninguém mais será responsabilizado pela negligência, hein, doutor Igor? Eu me recordo que eu conheci o senhor quando desse episódio lá em São Mateus do Sul. O poder público não pode ser responsabilizado também por negligência. Uma pessoa morreu porque o poder público não tomou... O Ministério Público... Muitas vezes a gente... o Ministério Público decretou... Não, o Ministério Público não erra. O Ministério Público decretou a prisão de fulano, de ciclano. Não, o Ministério Público não erra. E essa atitude de negligência? Não. A medida protetiva desrespeitada, só aí cabe prisão, gente. O mundo jurídico diz isso. Por que contra esse cara não coube prisão? Não há necessidade. Ele não representa perigo à sociedade ou perigo à vítima. Agora matou. É claro que o Tribuna da Massa vai acompanhar esse júri dia 21 de outubro. Saber qual será o comportamento de promotores durante esse júri. O que eles vão falar? Eu não estou falando da acusação, do crime. Isso qualquer um chega lá, rola e deita em cima do caso baseado em fatos que estão no processo. Estou falando o que os promotores vão falar para a família da vítima, que lá vai estar, em relação à negligência. Negligenciaram por quê? Não há necessidade de prender o cara, não. E agora no júri, o que vocês vão falar? Olha, ontem foi a situação do empresário de Pinhais. A Justiça de Pinhais entendeu que ele agiu em legítima defesa, arquiva-se o processo, não vai responder por nada. O Ministério Público foi lá, ele vai a júri popular, sim. Requereu a reabertura do processo e que o empresário vá a júri popular por ter matado um bandido, um vagabundo. Quer dizer, o bandido, o vagabundo, mesmo depois de morto, está sendo representado, não é a família que está requerendo. Não são os advogados do bandido. O Ministério Público está requerendo a abertura do processo. Quer dizer, esse mundo que eu estou vivendo hoje eu não conheço. É outro mundo que eu vivia no século passado. Eles têm mais direitos do que as vítimas, do que o povo de bem.